Exercício 19. Um próton move-se em um campo magnético B meio Tesla na direção x, positiva de x, com uma velocidade 1 × 10⁷ metros por segundo, na direção e no sentido mostrado na figura. Qual é a força magnética F sobre o próton em cada figura? Expresse sua resposta em função de componentes. Bem, eu vou nomear as figuras aqui. Essa aqui a gente chama de figura 1, essa aqui a gente chama de figura 2. Então, na figura 1, como é que fica essa força? De cara a gente vai identificar a velocidade em função de seus componentes. Se você perceber na figura, essa velocidade está no plano XZ, certo? Perpendicular ao plano Y. E suas componentes está com um ângulo 45 graus com relação a x. Nosso vetor será então V cosseno de 45 graus na direção I mais V seno de 45 graus na direção K. Isso é K no sentido positivo de Z, certo? Então, isso aqui é a caracterização por componentes da nossa velocidade. E o que ele quer é a força que atua sobre o próton. A força dada pela força de Lorentz. Isso é, a força será, então, a carga do próton, que é a mesma carga do elétron, V vetor B. Bom, desse jeito, a nossa força F fica da seguinte forma. No caso, V raiz de 2 sobre 2 na direção I, mais V raiz de 2 sobre 2 na direção K. Isso, o produto vetorial com o campo magnético. O nosso campo magnético é dado no texto, é meio Tesla na direção I. Aqui o nosso produto vetorial é distributivo, então fica I vetor I dá zero, certo? E K vetor I, produto vetorial entre K e I, dá, na verdade, o versor J. Então a nossa força fica a carga do elétron, no caso do próton, V raiz de 2 sobre 2, certo? Vezes meio na direção J, certo? E a conta então fica da seguinte forma: 1,6 vezes 10 a menos 19, vezes a velocidade, que é dado 1 vezes 10 a 7, certo? Vezes raiz de 2 sobre 2, vezes meio. Então, essa conta então fica da seguinte forma, e o resultado fica 1,6 vezes meio, dá 0,8, dividido por 2, 0,4, vezes raiz de 2, 0,57. Então fica, nesse caso, 0,57, 10 a menos 19 com 10 a 7 dá 10 a menos 12, vezes 10 a menos 12 newtons na direção J. Certo? Bem, a figura 2, a nossa velocidade é caracterizada da seguinte forma. No nosso caso, o próton está se movendo em cima do eixo x no sentido negativo dele. Então, a nossa velocidade é simplesmente menos v na direção i. Quando nós fazemos a força de Lorentz, temos menos v na direção i na direção I, produto vetorial com meio Tesla na direção I também. Isso é o produto vetorial dos dois, né? Os dois estão na mesma direção, esse produto vetorial é zero. Então a força sobre o próton na segunda figura é zero. Isso é razoável de se pensar,
já que o próton está se movendo na direção da linha de campo. A linha de campo é dado pelo problema somente na direção y, então o vetor campo só tem a direção y em todos os pontos do espaço, e o próton está se movendo nessa direção. Mesmo no sentido contrário, essa força sobre ele é zero. É isso.